Eu vou passar aqui bem sinteticamente para vocês algumas coisas sobre Python e Web2Py. Numa palestra que eu pensei inicialmente fazer uma coisa mais prática, assim, focada para quem não conhece nenhuma das duas coisas, mas por questão de tempo, então, vai ser basicamente uma apresentação bem sintética. O título é Programação para Não Programadores, né? É um título que ficou assim também meio estranho, mas a ideia é passar para vocês Python, né? O que é Python, como é que funciona Python e por que escolher Python para quem não é programador ainda, e o Web2Py como uma ferramenta para criar aplicações usando Python. Então, meu nome é Helser, para quem não me conhece ainda. Eu sou CTO do CodeFreelance.com, que é uma plataforma para gerenciamento de projetos, networking, contratos, essas coisas, desenvolvido em Python, usando Web2Py. Eu trabalho com desenvolvimento web aí há 5 anos, aproximadamente, trabalhando sempre em cima de PHP, WordPress, Joomla. E no último ano e meio, focando meus projetos todos novos aí em cima do Python. Sou membro do PyCheer, que é uma comunidade que a gente criou agora há pouco mais de um ano para organizar todos os grupos que tinham aqui no Rio Grande do Sul. E para quem que eu idealizei essa palestra? Para quem está estudando, estudante de sistemas ou quem está fazendo técnico, alguma coisa na área de programação. Empreendedores web, que é um negócio que já há bastante tempo o pessoal vem conversando para que a gente desenvolva aqui em Porto Alegre região um curso focado em quem quer empreender na internet e não tem assim uma base de conhecimento para programação e desenvolvimento de sistemas. Então essa iniciativa a gente está trabalhando em cima dela para, quem sabe, no segundo semestre tem uma coisa nesse sentido também. E para curiosos. Né? Então o que é Python? Quem aí já conhece Python? Alguém? Então, legal. Para quem não conhece, então, Python é uma linguagem de programação, tá? Uma linguagem de programação de alto nível. Tá? Ela foi criada pelo Guido van Rossum em 91, então ela está aí há bastante tempo no mercado. Ela é uma linguagem interpretada, ou seja, tu não precisa compilar, né, o código que tu escreve, apesar dela fazer isso sozinha. Multiplataforma, tá? E de multipropósito. Sendo de multipropósito, ela pode ser utilizada para diversas coisas. Né? Alguns exemplos aqui embaixo nós temos, ela é utilizada no YouTube, na NASA, a Globo utiliza nos sites dela, Instagram, Dropbox. Né? E por que Python? Hoje a gente tem basicamente muitas ferramentas e diversas linguagens para desenvolver coisas rápido na internet. Temos aí exemplo de Ruby, o próprio PHP, utilizando frameworks, são coisas muito rápidas, né? Para quem assim tem pouco conhecimento ou quase nenhum para desenvolver esses temas ou qualquer outra coisa. Mas por que Python? Vou deixar o nosso amigo responder. Porque Python é um negócio maravilhoso. Python é um negócio lindo. Tá? Não é eu estou dizendo porque eu programo em Python que eu acho isso, ele realmente é uma coisa linda. Python foi desenvolvido em cima de uma filosofia que prega muito isso. O negócio tem que ser simples, o negócio tem que ser fácil, o negócio tem que ser legível. Tá? Chamando lá no interpretador do Python, import tease, ele te dá uma listagem do Zen do Python, que são as diretrizes que qualquer programador em Python tem que seguir. Eu separei minhas 3 preferidas. Tá? Essas aqui são 3 de todo o Zen do Python. Bonito é melhor que feio, tá? Simples é melhor que complexo e legibilidade contra. Para mim, essas 3 são as mais importantes daquelas ali. Tá? Por que isso? Porque ela foi pensado para ser um negócio que tu simplesmente tem uma ideia e coloca em prática. Um exemplo que todo mundo usa, né, em Java, para te aprender a escrever na tela no terminal, seja onde for, uma palavra Hello World em Java, ou qualquer coisa, qualquer string em Java. Tu tem que basicamente escrever isso aqui. Tu tem que aprender isso aqui, tem que saber o que isso aqui é, o que isso aqui faz. Basicamente uma classe que vai imprimir o texto Alô Mundo na tela. Para te fazer isso em Python, tu simplesmente precisa aprender isso. Tá? É um comando print e ele imprime na tela. Tá? Em seguida, então, ainda por que utilizar Python?
Como eu disse inicialmente, existe uma filosofia, tá, que foi construída em cima da linguagem. Python é uma coisa feita para seres humanos. E as outras são também. Mas ela parte do princípio que tu não precisa ser um super expert nerd em programação ou um cara, né, super vibrado em tudo para poder fazer alguma coisa. Eu até, sei lá, seria interessante até, botei um exemplo aqui, a gente fazer um paralelo com o que a gente aprende antes de qualquer linguagem de programação, que é aqui no Brasil, Portugal, né, que é um pseudocódigo. Então aqui, por exemplo, a gente tem o pseudocódigo de um laço while, né, que executa determinada tarefa enquanto uma condição for verdadeira. E aqui a gente tem um exemplo dele reescrito em Python. Então, praticamente é a mesma coisa, né? Python é basicamente pseudocódigo que é executável. Ele faz alguma coisa. Então, se tu sabe ler e escrever, se tu sabe dizer para o teu programa o que tu quer que ele faça, tu vai conseguir fazer isso aqui em Python também facilmente. Python é duck typing. O que isso quer dizer? Duck typing é um paradigma que diz que se parece com um pato, se grasna como um pato, se nada como um pato, só pode ser um pato. O que isso significa para nós? Que a gente não precisa declarar variáveis. Tá? Em Python, quando tu declara uma variável, nesse exemplo x, que ele é 1, ele entende que essa variável é um inteiro. Se tu coloca esse número 1 entre aspas, ele já entende que isso daí é uma string, não precisa declarar que ele é uma string. E assim por diante, 1.0, ele vai entender que é um float, um número real. Se passar para ele a palavra false, ele vai entender que isso é uma variável do tipo booleano. Né? Como é que funcionam as coisas em Python, então? Aqui um exemplo de operadores aritméticos, tá? Que o tipo de dado que o Python aceita é um dado numérico. Então, a gente tem aqui as operações matemáticas são bem básicas, né? Como se tu fosse fazer em qualquer outra linguagem. A única diferença é que Python, a divisão de inteiros é meio estranho, ela arredonda, tá? Ela sempre vai arredondar a divisão de inteiros. Como, por exemplo, 3 dividido por x, já que x vale 2, ele vai te dar o resultado de 1. A gente consegue corrigir isso passando sempre, quando for fazer uma divisão que precisa ser precisa, a gente passa um dado do tipo float para ele, que daí ele vai te retornar um valor legal. Outro tipo de dado também utilizado, que existe em Python, são as strings, que são cadeias de caracteres, como qualquer outra linguagem. Tu pode passar ela entre aspas duplas, entre aspas simples, ou tu pode passar ela entre 3 aspas, que ela vai ser uma string de múltiplas linhas. Isso aqui é muito utilizado em comentários, né, em códigos. Se costuma dizer que Python já vem com baterias inclusas, que tem muita coisa pronta que tu não precisa utilizar. E em todos os dados, né, que existem dentro da linguagem, alguma coisa vai ter pronta para fazer com eles. Como, por exemplo, em strings, aqui nós temos um exemplo de alguns métodos. Né, eu passo a variável para a variável x, Python no FIS15. Se eu passar para ela com o método upper, ela vai me deixar todas as strings em caixa alta. Se eu passar para ela o método split, ela vai me separar essa string numa lista, tá? Utilizando os espaços como delimitadores dos elementos. E eu posso percorrer a string também como uma lista através do índice dela. Tá? Falando em listas, é outro tipo de dado que existe no Python. Tá? Lista basicamente é uma sequência, ela armazena sequências de elementos que podem ser percorridos pelo seu índice, que vai ser sempre um inteiro iniciando em 0. Aqui a gente tem um exemplo em x, que recebe uma lista vazia, né? E y recebe uma lista com alguns elementos. Assim como as strings, é um tipo de dado do Python que também já possui algumas funções que podem ser utilizadas com eles sem precisar fazer nada. Né? Para adicionar uma lista, a gente pode usar o método append. Tá? Para percorrer a lista, assim como na string, a gente usa o índice dela, sempre iniciando em 0. Tá? E para excluir um elemento da lista, a gente usa a palavra del. Outro tipo de dados são as tuplas, que é basicamente uma lista, exatamente uma lista. A única diferença é que ela é imutável. Uma vez criada, ela não pode ser mais alterada. Funciona exatamente como lista, para adicionar elementos, para criar e para percorrer, é o mesmo processo.
Tá? Outro tipo de dado muito bacana e bem poderoso dentro do Python são os dicionários. Tá? Dicionários, eles armazenam dados no formato chave-valor. Tá? Diferentemente das listas que tem um índice, que é inteiro, aqui a gente pode definir quais são as chaves desses dados que estão armazenados. Então, aqui nós temos um exemplo de um dicionário que armazena um nome, né, e um cargo. A gente pode percorrer, pode chamar os dados desse dicionário, passando para ele a chave, né, o índice dele. A gente pode alterar qualquer um desses dados também, passando a chave e o valor que a gente quer alterar, quer substituir nesse caso aqui. E a gente pode adicionar valores a esse dicionário, passando um nome de chave e um valor ou um valor vazio. Tá? Operações de controle dentro de Python também são bem simples. Aqui um exemplo de um if-else. Tá? Convém notar que Python, diferentemente de outras linguagens, não existem delimitadores. O que a gente tem dentro do Python é indentação. O código tem que ser sempre indentado. Isso que delimita os blocos dentro de Python. Aqui um exemplo de if mais elaborado, que ele tem um elif no meio para intercalar, para te fazer tipo um chaveamento, tipo um switch que tem nas outras linguagens. Tá? Esse else aqui no final ele é facultativo, não precisa ter. Um exemplo de laço for também bem simples. Basicamente, tu só passa para ele uma variável e percorre uma lista. Um exemplo de laço while, que eu já tinha passado anteriormente ali, a mesma coisa, ele vai executar o laço enquanto o valor for verdadeiro. Tá? As funções também são bem simples. Tu cria uma função com a palavra def, tá? Pode retornar ou não retornar valores, podem existir funções agrupadas também. Tá? E a gente está com Python hoje com duas versões em paralelo, que é o Python 2 e o Python 3. Tá? Para ter mais coisas além disso que eu passei aqui rapidamente, vocês podem acessar qualquer um desses links aí. Para o Web2Py tem que ser Python 2, tá? O Web2Py ainda não foi migrado para o Python 3, mas esses aí são a documentação de referência de Python, que tem isso aqui que eu passei e muito mais coisa. Tá? Então, e o Web2Py? O Web2Py é um framework de desenvolvimento web, é um framework full stack. Ele foi criado em 2007 pelo Máximo de Pierro, com foco no aprendizado. Tá? Ele é um professor na universidade americana, tá? Ele é um italiano, professor na universidade americana, que ele queria criar uma ferramenta que facilitasse com que os alunos dele, durante o curso de Ciências da Computação, pudessem pôr em prática o que eles aprendiam em lógica de programação, né? Em cadeiras que tinham programação, que eles não faziam nada. Eles tinham que aprender, né? Programar e depois aprender a utilizar uma ferramenta. Então ele pensou em criar uma ferramenta que pudesse unir essas duas coisas e acabou surgindo aí o Web2Py. Ele é diferentemente dos outros frameworks que tem, ele é bem simples, tu baixa, descompacta e executa. Tá? Ele não precisa instalar, não precisa configurar, não precisa fazer nada. Tá? Então, por que o Web2Py por que utilizar o Web2Py com Python? Existem outros frameworks também de desenvolvimento ágil, como o próprio Django, que é o mais conhecido e o mais utilizado. Tem o Flask também, que é bastante utilizado. Mas por que o Web2Py? Como o título da palestra, né, que o foco são não programadores, ele foi criado para não programadores. Ele foi criado com o intuito de qualquer pessoa que tem pelo menos noção de lógica de programação e um breve conhecimento de Python, basicamente aquilo que eu mostrei naquele passo a passo ali, tendo um conhecimento daquelas coisas que eu passei agora, tu pode fazer qualquer coisa com o Web2Py. Qualquer coisa em termos, logicamente. Tá? Então ele foi criado para colocar ideias em prática. Tu com a noção de programação em Python, e com a noção de lógica de programação, e com a ideia da tua aplicação na tua cabeça, tu pode desenvolver bastante coisa com ele sem assim muito conhecimento. Então alguma coisa sobre ele. Ele tem compatibilidade reversa. O que isso significa? Que uma aplicação que tu faz hoje, tu pode rodar ela nas próximas versões dele sem problema. Ele sempre vai, uma aplicação ela sempre vai ser compatível com qualquer versão do Python posterior à tua aplicação. Tá? Isso é muito importante para quem trabalha com desenvolvimento de aplicações, porque, assim como os outros frameworks, o Web2Py tem constante evolução. Ele sempre tem atualizações novas. Tá?
Então, tu não precisa te preocupar que a tua aplicação vai quebrar numa atualização, que tu vai ter que mudar alguma coisa. Isso não vai acontecer. Pelo menos até agora não tem acontecido. Tá? Isso é um compromisso do desenvolvimento dele. Diferentemente de outros frameworks, cada vez que atualiza, tu tem uma certa dor de cabeça. Como eu já disse, ele está em constante evolução, quase todo mês tem alguma coisa. Tá? É muito simples e muito rápido tu fazer o deploy de uma aplicação, ou seja, botar a tua aplicação no ar com o Web2Py. Principalmente para quem não tem conhecimento de infraestrutura, de administração de sistemas, que é o meu caso também. Ele pode ser instalado no Google App Engine, na Amazon, no Google App Engine, no OpenShift é muito simples. É basicamente uma linha, um comando de uma linha e tu instala ele lá. Na Amazon, como é basicamente o VPS, tem um pouquinho mais de trabalho. Mas também, tu baixando a aplicação, tem várias receitas lá dentro, tu executa um script no terminal via SSH e tu instala toda a plataforma bem rápido. Ele roda em diversos servidores, né? Já tive experiência com Apache e Nginx com ele. O CodeFreelance tá rodando sobre Nginx, bem legal, bem rápido, ele é super rápido. Tá? Ele é um framework seguro. Tá? Como ele foi desenvolvido pensando em pessoas que não têm assim, nem tempo, nem conhecimento de fazer tudo, ele já prevê segurança para diversas coisas. Então, coisas de ataques que deveria te preocupar em outras aplicações, em outros frameworks, você não vai se preocupar com ele. Nem tudo, obviamente, né? Todo dia surge coisa nova. É um framework no padrão MVC, né? Que separa as coisas em models, views, controllers. Então, tu tem ali a tua base de dados nos modelos, tu tem a tua a parte de visualização separada também da lógica da tua aplicação. Então, basicamente, funciona assim. Tu tem um modelo de dados, onde tu define lá a tua base de dados, tuas tabelas, teu banco de dados, ou funções específicas para isso. Tu vai ter um controller, que é o que vai fazer o processamento desses dados, vai fazer a lógica da aplicação, a lógica em cima desses dados. E tu tem uma view, que é o que vai mostrar os seus dados para um navegador. Tá? Aqui um exemplo desse que eu passei agora. Tá? É basicamente um formulário, que eu vou usar esse exemplo aqui durante o resto da apresentação. Outra coisa que facilita também é a abstração de bancos de dados. Tá? Ele tem uma classe chamada DAO que faz a abstração de bancos de dados. Ou seja, tu não precisa aprender SQL, a linguagem SQL, para poder trabalhar com banco de dados dentro do Web2Py. Ele vai te dar isso pronto já. Basicamente, o que tu tem que saber é lógica. Lógica de como funcionam as coisas. Tá? Tu vai definir uma função e o DAO vai fazer todo o trabalho sujo para ti no banco de dados. Tá? E essa classe, ela abstrai diversos bancos de dados. Tá? Aqui um exemplo dos que são suportados até o momento. Formulários e validadores. Isso aqui que é a mão na roda. Hoje em dia, qualquer aplicação que tu vai desenvolver em cima de uma base de dados, em cima de um cadastro, tu vai trabalhar fortemente com formulários e validação de formulário. Seja para cadastro, seja para edição de dados, seja para visualização, listagem. E o Web2Py te dá isso aqui pronto. Tu não precisa praticamente escrever linha de código nenhuma em HTML, tá? ou em SQL. Eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui a gente tem um exemplo que é o SQL Form, que ele gera um helper de formulário para uma base de dados. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a variável for recebendo esse objeto em cima de um banco de dados que tem a tabela cadastro. Né? Algumas validações aqui no if, que ele vai verificar se o formulário foi processado ou não. Né? E o return locals é para ele passar isso aqui para a view. Na view, que vai ser um arquivo HTML, a gente basicamente passa somente o form, a variável form que a gente declarou aqui na função cadastro. Tá? E ele vai entregar um formulário como esse, já com validações. Tá? Aqui no caso o campo seria um campo obrigatório, ele já validou aquilo ali, já me lançou a mensagem, já disse que o meu formulário tem erro. Tá? Isso sem eu precisar fazer nada aqui, só simplesmente colocar um if e um else para ver se o formulário foi processado. Tá? Para ser mais rápido ainda, a gente pode usar o CRUD do Web2Py. Ele tem um CRUD muito completo. Tá? Então,
O CRUD não precisa nem verificar se o formulário foi processado, ele vai verificar isso aqui para ti. Então, aqui nesse exemplo, a mesma coisa, é o mesmo exemplo anterior, só que usando o CRUD, tá, com o método de create para criar um novo registro na tabela. Eu passo para a variável formulário CRUD create e passo o nome da minha tabela. Tá? A view não muda nada, continua ali chamando só a variável form. E ele me entrega também, sem nenhum HTML, o formulário pronto para entrar um registro. Para ir mais a fundo ainda, eu posso criar uma função com CRUD genérico. Tá? Em vez de eu criar uma função para fazer update ou para fazer listagem de dados, eu posso criar uma função com CRUD genérico, eu passo simplesmente o objeto CRUD para ele, e ele vai me entregar um mapeamento de URLs, tá? Com todas as funcionalidades CRUD que existe dentro do Web2Py, para criar, para ler, para fazer atualização de dados. Então, aqui nesse caso, eu estou passando a URL para adicionar um novo cadastro naquela minha tabela cadastro, né, um novo item. Então, eu passo o nome da minha função, que nesse caso aqui é data, eu passo para ela o método create e ela vai me retornar um formulário para criação de dados, para o novo item. Se eu quiser editar um item que já existe, tá, eu passo de novo para a função data, que eu quero o método update na minha tabela cadastro e passo para ela o ID do meu registro. A mesma coisa se eu quiser visualizar um dado. Se eu tiver mais pressa ainda, se eu não quiser criar formulário, se eu não quiser criar views de formulário, porque eu preciso entregar, sei lá, um MVP em 3, 4 horas, eu posso usar outro helper do Web2Py, que é o SQL Form Grid. O que ele faz? Ele simplesmente me entrega uma administração completa de uma base de dados que eu passar para ele como parâmetro. Então, aqui nessa view, eu vou ter já uma pesquisa utilizando a Ajax. Eu vou ter opções de visualizar o arquivo, de excluir, de fazer atualizações nele, tá? Inclusive de exportar essa base de dados. Isso somente com uma linha de código, sem precisar botar a mão em mais nada. Tá? Também entrega para a gente um controle de acesso de usuários, tá? Que é muito importante nesse tipo de aplicação. Também só passando para ele um objeto. Então, aqui eu tenho uma variável form, que eu vou passar para ela o objeto out do Web2Py, que é o que cuida dessa parte. E ele vai me entregar também um mapeamento de URLs para me acessar login de usuário, fazer logout de usuário, fazer registro de novo usuário. Tá? E o mais importante disso é que eu posso usar essa funcionalidade também para restringir acesso às funções dentro da minha aplicação. No caso, usando só um decorator. Eu tenho aqui uma função cadastro, eu tenho o meu formulário de cadastro, e eu quero que somente usuários autenticados dentro da minha aplicação acessem esse cadastro. Então, eu coloco ali o decorator author requires login em cima, né, logo, imediatamente acima da minha função. E quando o usuário acessar, ele já vai automaticamente também pedir para o usuário se registrar, ou fazer o login na aplicação. Indo mais além, eu posso também restringir o acesso da aplicação para grupos de usuário, para usuários com perfis diferentes, que além de pedir para o usuário estar autenticado dentro do sistema, ele também vai requerer que o usuário faça parte daquilo que eu estou dizendo que ele precisa fazer. No caso aqui, um grupo. Ele precisa fazer parte de um grupo gerente. Então, mesmo que ele esteja logado na aplicação, tá, ele só vai ter acesso se ele estiver dentro daquele grupo específico. Outra coisa que o Web2Py também nos fornece automaticamente, sem precisar fazer nenhuma configuração, é mapeamento de URLs. Como é que isso funciona? Se não mexer em nada, se simplesmente criar uma view, criar um controller, que é uma função dentro do teu controller, esse mapeamento já vai estar pronto. Que basicamente é esse aqui. Ele vai procurar primeiro por uma aplicação que tu vai dar o nome para ela. Em seguida, ele vai procurar um controller. Em seguida, ele vai procurar a view desse controle, que pode ter diversas extensões, HTML, RSS, JSON, tá? A extensão que a gente botar aí. Mas também permite, como os outros frameworks, que a gente crie o nosso próprio roteamento, para deixar uma coisa mais bonitinha, fazer um mapeamento de URL amigável e tudo mais. Isso aqui já é uma parte mais para quem tem aplicações bem específicas, que vai gerar que vai fornecer um web service ou coisa do tipo, né? Então, ele também já tem isso pronto, a gente não precisa se preocupar em criar um
funcionalidade de web service ou não. Ele já te dá uma classe pronta para isso e tu pode simplesmente decorar, usar um decorator nas tuas funções e ela passa automaticamente a servir, a funcionar como serviço. Aqui eu fiz um exemplo básico. Tu precisa criar uma função genérica, que é o que vai te retornar o serviço, e depois tu cria uma nova função e decora ela com o tipo de serviço que tu quer que ela sirva. Aqui no caso eu fiz um exemplo com XLMSCP, tá? E embaixo ali ela acessando a função através do terminal, remotamente, né? Bom, o WebToPy, como ele foi feito para aprendizado, ele tem um livro muito bom, que pode ser encontrado nesse exemplo aí, nessa URL. Ele é bem didático, ele é bem no formato assim de, sei lá, dos tipos de livro Use a Cabeça, ou essas coisas mais focado em iniciante mesmo. Tá? E lá tem tudo que tem no framework, tudo que tu pode fazer com o framework está lá, inclusive com exemplos. Tá? Então, a partir disso, se precisar de ajuda, alguma coisa, a gente tem as listas, né? Aqui no Brasil, para quem precisa e quer aprender Python, tem a lista do Python Brasil. Tá? O Web2Py, a gente tem uma lista também localizada em português, que é o Web2Py-user-Brasil. Tem a lista em inglês também, que é sem o Brasil daí. Só chegar a postar, o pessoal é bem camarada lá, não tem o que acontece em outras listas aí, que a primeira coisa que eles fazem para ti é mandar procurar no Google, etc. Quando tu faz uma pergunta meio besta. Pessoal, assim, para quem participa de comunidade Python, qualquer coisa relacionada a Python, vocês vão perceber que não existem perguntas bestas, tá? Por mais simples que seja o negócio, por mais absurdo que o cara saiba que tu podia botar no Google, digitar no Google lá o negócio, eles vão te responder. Alguns não respondem, mas a maioria responde. E também, né, para quem quiser ir, a gente tem uma lista nossa aqui, do PyCharm, também uma lista de e-mail no Google. A gente tem um site que está meia boca ainda, a gente está pensando em dar uma reformulada nele, mas já tem bastante material lá, que é o pycharm.org. Meus contatos, se alguém precisar de alguma coisa. Essa palestra eu vou botar no SlideShare, então, está vendo que tem bastante gente tirando foto, mas vai estar lá no SlideShare. Como eu disse inicialmente, eu tinha pensado num formato, mas no final, devido ao tempo, ela acabou ficando bem curta. Comecei a tirar coisa, tirei coisa demais. Então, basicamente é isso. Agora fica aberto se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida. Não sei se dá para ter dúvida numa palestra de 30 minutos. Olá, meu nome é Dorilson, eu sou professor de escola técnica, e aí eu ia dar desenvolvimento web e eu tinha que escolher um framework. A minha primeira opção seria Django, porque é o que eu domino, mas eu acho Django complexo para quem está começando. E aí eu escolhi o Web2Py pela simplicidade, por exemplo, não ter que mapear o URL, etc. Só que o que eu não encontrei, assim, principalmente em relação a Django, por exemplo, é um tutorial completo, um passo a passo. O book não me atendeu nesse requisito. Assim, o book ele é mais tem mais cara de livro mesmo, né, de coisas mais complexas. Você tem assim, algum tutorial legal? Tutorial mesmo, tutorial. Tutorial que seria assim um equivalente do Web2Py para o tutorial do Django, coisa bem desse estilo. Existe um meio antigo até, tá? Que, se não me engano, tá no... Tem um link dele no grupo. Se dá uma procurada no grupo, tem na lista de e-mail tem um link dele. Tá? Ele mostra como fazer uma loja de carros? Isso, esse mesmo. Também não atendeu? Não, porque ele está incompleto, pelo menos. Assim, ele está incompleto, tá. Né? Ele não vai até o final. Também porque as imagens estão linkadas para um outro servidor que está fora do ar, daí não mostra as imagens. Tá. E além de ser com uma versão mais antiga do Web2Py. Isso era contornável, mas... Sim, tá. Vamos fazer o seguinte, então. Tu pega o endereço da lista, tá? Faz o favor, pega o endereço da lista, posta lá na lista que tu precisa desse tutorial e a gente vai fazer um tutorial para ti, então. Passo a passo. Beleza? Eu não me lembro bem como é que foi feito esse dos carros, mas ele é bem antigo mesmo. Tá, então agora existe um formato novo de fazer as coisas, principalmente em relação aos models, que foi bem reformulado isso daí. Então agora está bem mais tranquilo de fazer e com certeza dá para melhorar bastante aquilo lá.
Inclusive, se tu tiver ideia de, gostaria de um tutorial assim, ou focando em determinada funcionalidade, a gente faz para ti lá. A gente é estudante do Cefet, a gente queria perguntar se a instalação do Web2Py fica naquele mesmo site do livro. Sim. Sim? Não, perdão. É no web2py.com. Entra no web2py.com, tem a parte download lá, tu baixa ele para tua máquina, descompacta e sai rodando. Show. Tá? Eu não sei, a gente tem internet aqui. Tem. Vamos ver se eu consigo. Só um instantinho. Mais uma coisa, tem algum tipo de dependência na instalação? Eu tenho que fazer algum processo a mais além do download e de zipar? Não. Na verdade, tem só que tomar um cuidado, porque ele tem uma dependência que não impede de rodar, mas com PyTK. Eu ia comentar sobre isso agora. Pronto, eu não lembro se é Windows ou Linux, um dos dois. No Ubuntu, ele não vem com Python.tk instalado por padrão, mas isso não impede, como eu vou mostrar aqui agora. Tá, tá aparecendo ali? Não, tem que mandar para lá. Tá, se o Firefox travar, o representante dele está sentado ali. Então, o site é esse aí, né? Deixa eu ver aqui que sumiu da minha tela. Fizemos o download dele aqui. Sempre o código-fonte, tá? Sempre baixa um código-fonte. Eu baixei, descompactei ele na minha área de trabalho ali. Tá? Se der um ls que ele vai mostrar o que a gente tem dentro dele ali. Ele está um pouco reformulado agora do que era antigamente, então algumas coisas mudaram de lugar, mas o funcionamento continua o mesmo. Tá? Para rodar ele é só chamar o Python. Tá? Como ele disse ali, a dependência do TK. Tá? Eu, por coincidência, acabei instalando o TK agora há pouco na máquina. Se tu rodar ele simplesmente assim, ele não vai abrir isso aqui, ó. Tá? Que é o servidor da aplicação. Tá? Aqui ele vai pedir para te definir uma senha para te escolher a porta que tu quer que o Rocket, que é o servidor que vem padrão com ele, funcione. E aí está ele rodando. Tá? É isso aí, basicamente isso aí. Tá? Ele vem com a interface administrativa que eu não mostrei ali no slide, né? Mas é bem simples de acessar também. É só botar o /admin no...
Essa é a interface administrativa dele. A gente pode fazer qualquer coisa, inclusive criar uma nova aplicação. Tem umas opções também de tu fazer o upload numa aplicação que já foi desenvolvida. Publicar ela, tá? Como eu disse ali, tanto no App Engine como no OpenShift, é só clicar no botão. Na verdade, tem que configurar algumas coisas antes. Ele tem um assistente aqui para novas aplicações, que eu nunca utilizei isso aqui, mas é bem interessante. Tu simplesmente clica ali e vai criando a interface da tua aplicação. Funciona, né? O Web2Py ele é bem criticado, tá? Pelo pessoal assim, mais conservador do Python por essas facilidades que ele apresenta. Tá? Só que a gente vive num mundo hoje que realmente tempo conta muito, gente. É muito bom a gente aprender o negócio a fundo, saber como funciona tudo lá nos seus inteirinhos, mas ter uma ferramenta como essa, principalmente para quem vai empreender, né, para criar uma aplicação, precisa criar um MVP, alguma coisa para a internet, é uma mão na roda. Para quem está aprendendo também e precisa pôr em prática, porque uma coisa é tu aprender lá no terminal interativo a criar função, a imprimir coisa na tela, outra coisa é tu ver aquilo ali funcionando em prática, né? É a mesma coisa da matemática, a gente estuda 40 anos matemática e nunca bota em prática a fórmula de Bhaskara. Na verdade, todo mundo coloca no dia a dia, mas não percebe isso, né? Bom, eu acho que é isso. Mais alguma dúvida? Alguém quer ver como é que funciona isso aqui? Deixa eu mostrar uma coisa legal aqui para quem não conhece ainda. Que tu pode editar a tua aplicação dentro do próprio Web2Py. Tá? Se tu trabalha remotamente, a gente vai usar uma IDE, obviamente, o editor de texto para desenvolver a aplicação. Mas se está com a tua aplicação instalada, né, já fez o deploy dela, mas tem que mudar alguma coisa lá. Então, tu pode entrar na administração dele e alterar o que quiser, editar, criar. Né, é bem simples também. Ó, é um editor, né, bem legal. Eu não uso, realmente eu não uso, mas tem gente que gosta de usar. Então acho que é isso. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Ainda bem. Então, mais uma vez convidar, né, para quem puder aí, quiser mais informações, entra lá na nossa comunidade, o PyTear, né? Reforçar o convite, então, para te botar lá a solicitação de tutorial. Então, brevemente, a gente já vai ter um tutorial bem mais avançado de como criar uma aplicação, né? Passo a passo. Pode botar na lista do Brasil. Se tu botar na lista do Web2Py Brasil, eles vão dizer para te pegar aquele tutorial lá, né? Que vão dizer que já existe um tutorial, então. Provavelmente foi. Tá? Se tu colocar na lista do PyTear, o pessoal está bem mais animado e talvez eu tenha até mais ajuda para fazer isso aí. E sair até mais rápido, né, o formato. A gente pode botar em prática isso uma outra hora também, fazer uma oficina, alguma coisa localizada. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado e desculpa pela... Desculpa ser tão curto assim, mas é que eu comecei a tirar coisa para não ficar comprida e acabou ficando curta demais.